Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Quem for entrar, quem não entrou ainda, quem vai ver depois, sejam todos bem-vindos. Estou aqui hoje mais uma vez para fazer a leitura de mais um capítulo, mais uma parte, né? Do capítulo 3. Hoje a gente vai ler o capítulo 3.2. E se não for muito extenso, daí nós podemos ler o 3.3, né? Mas eu acho que... sei não. Vamos ver. Vou esperar um pouquinho para ver se entra alguém. E se não entrar, daqui a pouco a gente começa, né? Espero que vocês me escutem bem. Me conta como vocês estão. Espero que estejam todos ótimos. E que a quinta-feira de vocês tenha sido excelente. A minha quinta-feira foi boa e eu só tô cansada. Mas tá tudo bem. Ai, esse óculos aqui, ele é pesado, me incomoda. Só que eu esqueci de pegar o outro óculos. Vocês estão falando muito baixo. Mas enfim, eu vou esperar só mais um minutinho e depois eu já vou começar a leitura. Eu espero que o som esteja bom, não esteja baixinho. Vou até apoiar aqui com a almofada, assim o livro fica mais alto e eu consigo... eu fico com dor no pescoço. Ai, gente. Me desculpa. Não parei hoje. A gente vai pra lá, pra cá, né? Muitas coisas, muitos afazeres. O dia passa tão rápido, a semana boa. Amanhã já é quinta-feira de novo, meu Deus. Eu vou começar. Olha, o capítulo é o 3.2. Conheça a ti mesmo e conhecerás a verdade. Forte, né? Com o processo do autoconhecimento que iniciei por meio do método Patchwork, dei início a um mundo totalmente desconhecido por mim, o meu próprio mundo. A Patchwork é uma técnica, uma terapia, tá? Um tipo de terapia. Já li isso em outro capítulo. Já expliquei mais ou menos o que é. Se alguém quiser saber, pode te chamar no privado, ou eu coloco para vocês. Após descobrir que me faltava amor próprio, minha jornada na Terra mudou. Com passos lentos e dolorosos, comecei a olhar para minhas marcas e traumas e comecei a cuidar deles. Não acelerei o processo, me permiti sentir raiva, olhava no espelho e deixava aquele ódio vir à tona. As imagens da minha criança sofrida, a adolescente abusada, as mutilações de meu corpo começaram a ser sentidas novamente em mim. Lembranças das brigas familiares, do ódio de quando me calei, da ira de quando não me defendi, a culpa e remorso pelos sentimentos de amor e ódio por meus pais ressurgiram. E cada marca em meu corpo, um dia mutilado, começaram a emergir. Deixei as memórias aparecerem. Estava cansada de encobrir meus próprios sentimentos. Precisava olhar para eles e encarar que essa responsabilidade, que essa personalidade chamada Camille
não era perfeita e sim cheia de sombras e frustrações. Chorei, me digladiei, me permiti sentir em cada parte do meu corpo o que minha história significava. Sem máscaras, sem medo e sem vergonha. Estava pronta para sentir o que minha caixa de Pandora escondia. Foi um processo de desconstrução onde fui do perfeccionismo à aceitação das minhas limitações, do que pensava ser para o que realmente sou, da falsa tranquilidade para o equilíbrio real e, por fim, da onipotência para a potencialidade real. O primeiro passo foi olhar para a minha criança ferida, como acima mencionado. O que pensamos e vivenciamos em nossa infância define e muito nossa personalidade e fica registrada como imagens distorcidas que se afundam cada vez mais em nosso subconsciente. Por isso que certos acontecimentos em nossas vidas se repetem como um círculo vicioso e sem razão lógica para isso, pois são atraídas por essas falsas imagens e crenças que criamos quando crianças. E às vezes essas imagens são carregadas de uma vida para outra até que tenhamos coragem de olhá-las e soltá-las. As minhas imagens distorcidas me fizeram crescer com a sensação de culpa, rejeição, medo, abandono, raiva e todas atraíam inúmeros fatos externos que pareciam corroborar com o que sentia, validando minha insignificância pessoal. Oi, Denise, tudo bem? Se eu aceitar a sua solicitação, você vai participar do vídeo junto comigo. Quer me ajudar a ler? Linda. A fase da morte, eu tô lendo, eu não sei se você está acompanhando, mas eu tô lendo o capítulo 3.2, né, do livro Caminhos da Alma, que ela tá falando aqui que conheça a ti mesmo e conhecerás a verdade. E, inclusive, ela cita quando ela fala que com passos lentos e dolorosos comecei a olhar para minhas marcas e traumas e comecei a cuidar deles. Ela cita o documentário e livro que chama-se Efeito Sombra, como iluminar o poder escondido na sua verdade. Olha só, coautores Deepak Chopra, Debbie Ford e Marianne Williamson. Ela falou que foi de suma importância para ela, para a abertura do sentir, para aprender a ver as sombras de um outro prisma e conseguir acolher a ela mesma. Ó, bem legal, viu? Vou procurar esse livro, parece interessante. Bom, o primeiro passo foi olhar para a minha criança ferida, como acima mencionado. O que pensamos e vivemos em nossa infância define muito nossa personalidade. Fica registrada como imagens distorcidas que se afundam cada vez mais em nosso subconsciente. Por isso que certos acontecimentos em nossas vidas se repetem como um círculo vicioso e sem razão lógica para isso, pois são atraídas por essas falsas imagens e crenças que criamos quando crianças. E às vezes essas imagens são carregadas de uma vida para outra até que tenhamos coragem de olhá-las e soltá-las. As minhas imagens distorcidas me fizeram crescer com a sensação de culpa, rejeição, medo, abandono, raiva, e todas atraíam inúmeros fatos externos que pareciam corroborar com o que sentia, validando minha insignificância pessoal. Eu tenho certeza que muita gente deve se identificar com isso, porque a gente, quando criança, muitas vezes cria essas imagens distorcidas de acordo com aquilo que a gente vivencia, né, com os pais, em casa, e não culpando eles, porque eles fazem sempre aquilo que eles acham que é o melhor. A fase da morte emocional para o crescimento espiritual é muito importante.
Não diria a mais importante, pois todas se complementam, mas é preciso que ela ocorra, que você busque memórias, dores, traumas passados na primeira infância e adolescência, para que possa se libertar delas e criar novas realidades. Sua morte se dará quando tudo se tornar apenas meras lembranças em um lugar longe e suave dentro de você, sem sofrimento, sem revivências, mas guardadas com amor e respeito pelo que viveu. Ela fala morte emocional, ela usa um termo bem forte, né? Mas assim, isso significa quando a gente aprende a trabalhar as nossas emoções, né? Enxergá-las de uma outra maneira, acolher que a gente tem tudo aquilo que todos temos, aí as coisas começam a se modificar. Sempre quis ser amada. Minha necessidade de amor era muito forte desde muito pequena. Mas como poderia sentir isso no mundo externo, sendo que não me amava? Desde os meus 6 anos de idade, de forma consciente, sofria exclusão, deboche, violências, me sentindo patinho feio, tendo medo das pessoas, pois me machucavam tanto, então passei a nutrir por mim essa versão de minha beleza, de minha personalidade. E o pior, passei a me submeter a atos inenarráveis, apenas para ser amada por alguém. Ter a coragem de assumir isso foi libertador, porque pude entender muitos episódios da minha vida em que me submetia a violências e infortúnios apenas para ser amada pelo outro. Autocrítica e autodestruição advieram com essas imagens distorcidas e me fizeram criar o que esse método patchwork chama de autoimagem idealizada. Aí aqui tem um quadrinho, né, que ela mostra, não sei se dá para vocês verem, que ela coloca algumas, um contexto bom. A dificuldade que temos de dizer não na fase adulta, de nos posicionar, de mostrar nossas opiniões, de não nos colocarmos em relações vexatórias, violentadoras, se encaixa exatamente nesse contexto. Nossa necessidade de sermos amados. Investigue em você suas submissões, se elas estão ligadas às suas criações infantis, traumas, crenças familiares, religiosas. Pode ser de grande valia para começar a dizer sim apenas quando realmente desejar. Que é uma coisa super importante, né? A gente, graças a Deus que eu cheguei nessa fase. Se eu quero, vou. Se eu não quero, eu não vou. Eu não tenho mais medo de dizer que não. Não, eu não quero, não, eu não vou fazer, eu não estou com vontade. E é assim que a gente tem que ser, verdadeiro, sabe? A autoimagem idealizada é aquela onde buscamos ser o que não somos apenas para obter a aprovação alheia e a falsa sensação de sermos amados. Todos nós colocamos máscaras, muitas conscientes e outras nem tanto, que são criadas apenas para receber elogios, evitar discussões, nos sentirmos inteligentes, respeitadas, amadas. São os arquétipos de boazinha, da superpoderosa, a que nunca diz não, a que topa tudo, a sempre feliz e de bom humor. Estou sempre certa e não tenho defeitos. O outro que está sempre errado. Se acredito que o amor é a solução para todas as coisas, aprendo cada vez mais essas características autodestrutivas e acabo vivendo a forma distorcida de amar, que é a submissão, a humilhação e os sacrifícios. Passo a ver inclusive os sacrifícios como altruísmo, e isso me leva ao perdão de Deus por todos os erros cometidos. Ela coloca até entre aspas essa parte, porque é a gente que acredita nisso, né? Mas na verdade Deus nem julga a gente. Foram as religiões que nos ensinaram isso, entendeu? Para nos manipular do jeito que eles querem. Mas Deus não julga ninguém. Deus é pura ciência. Deus
não é um velhinho, já falei isso várias vezes, que fica sentado lá no céu governando tudo e punindo quem não faz a vontade dele. A gente é que se pune sozinho, porque acreditamos nisso, porque foram colocadas essas ideias e a gente comprou essas ideias como certas, que a gente tem que ser bonzinho para tudo, né? Para ser amado por Deus e por todos. Engano seu, engano nosso, né? Quando me deparei com esses arquétipos em minha vida, vi o quanto tudo que representava não se tratava de uma mentira. Sequer sabia do que realmente gostava, o que queria de verdade para mim. Comecei a ver que todas essas máscaras foram colocadas por mim, não porque a sociedade as impunha, como até então achava, mas sim porque só enxergava o meu lado sombrio, só me via como um verdadeiro monstro, prestes a ser desmascarado por todos. O medo das pessoas saberem quem realmente era assustador. Temia a mim mesma. Passei a me odiar por não ser capaz de ser boa e pura como gostaria de ser. Afinal, Jesus é nosso espelho. Como competir com isso? Passei a nutrir uma certa aversão até de Jesus e seus ensinamentos, porque nunca seria como ele, e isso para mim era fato notório. E perdurou até descobrir, por meio de meus ensinamentos espirituais, que ele estava em mim e eu nele, que não havia diferença entre nós, ambos estávamos descansando na eterna consciência de Deus. Mas essas informações advieram após um longo percurso pela busca da unicidade divina. O mais engraçado nessa fase de autoconhecimento é que eu nem sabia quem realmente era. Como poderia temer a mim? Como poderia dizer que não era bom o suficiente, sendo que passei a vida me escondendo? Como poderia me comparar com Jesus ou outras pessoas, sendo que sequer conseguia rotular minhas qualidades e fraquezas? Por meio da pergunta quem eu sou, comecei a investigar minha persona. E com isso, meus sentimentos e pensamentos em cada situação da minha vida, até descobrir minha essência e personalidade. Abrir minha caixa de Pandora fez com que conhecesse meus desejos reais e assim passei a lidar com eles e percebi que era minha única adversária para o caminho da felicidade. Ao me conhecer, identifiquei que dentro de mim, dentro de nós, habitava o desejo de ser perfeita como Jesus, e com isso vinha uma culpa enorme pela nossa imperfeição. E que as verdadeiras razões dos sentimentos sombrios serem ocultadas por nós e a nossa constante busca por alívio por meio de elogios externos é porque acreditamos que a sensação de aprovação acabará com esse sentimento de inferioridade que sentimos, ainda que de forma velada por não sermos perfeitos como almejamos ser. O método patchwork de terapia chama essa imagem de massa sobre o eu, de imagem coletiva de autoimportância. Isto é, dentro de nós habita o sentimento de imperfeição humana, mas também habita o desejo de sermos perfeitos como Jesus, por exemplo. Assim passamos a nutrir a errônea percepção de que se formos especiais frente aos olhos do mundo, o sentimento de imperfeição sumirá e assim teremos um lugar ao céu. Quando busco essa imagem de autoimportância frente aos outros, consequentemente exijo de mim a extrema perfeição em tudo que faço. Crio a crença de que sempre preciso ser forte, invulnerável, independente de tudo e todos e indestrutível. Acontece que essa concepção distorcida sobre o poder que habita em nós nos leva a sermos competitivos, reativos, donos da verdade, orgulhosos, agressivos, hostis, e a não nos acolhermos frente às nossas fraquezas.
Por isso, derrubar as máscaras e conhecer a si mesmo é o único caminho para a felicidade e paz interna. Pois sem isso, continuaremos presos a essas armadilhas da personalidade que nos envolvem e exigindo uma perfeição que não faz parte da nossa realidade como humanos. Após começar a investigar minha personalidade terrena, e isso envolvia conhecer minhas sombras e luz, o próximo passo foi aceitar a sua existência. Isso implicava em aceitar minha limitação e imperfeição. Aceitar não significa ser condizente com elas e deixar que as nossas sombras passeiem pelo mundo afora, machucando as pessoas e confundindo críticas destrutivas com sinceridade, mas sim entender suas razões de existir e quando elas entram em ação. O autoconhecimento leva a um controle maior de nossas emoções. Elas não serão mais reprimidas como antes, mas também não serão exteriorizadas como forma de justificar quem você é. Você simplesmente assente, as vê atuar como um verdadeiro observador de si mesmo. Quando um fato aciona seus gatilhos e suas emoções vêm à tona, você não as ocultará e nem as exteriorará para o mundo. Você as viverá com plenitude e intensidade. Permitirá que elas fluam em você sem que isso se perpetue. Não sentirá mais a necessidade de mostrar ao mundo o quanto está com raiva, ou infeliz. É um processo interno de autoobservação e não significa a perfeição ou que seus sentimentos nunca estarão à flor da pele, que você nunca mais vai sofrer ou ser agressivo, mas apenas que não será mais dominado por eles e sim os dominará. Aí ela coloca mais um quadrinho aqui, né? Inicie seu processo de autoconhecimento aqui comigo, observando como esse livro está ressoando em você. Investigue-se agora. Quem é você? Como sua criança enfrentava o mundo? Como ela via seus pais? Como você enxergava a relação de seus pais com seus irmãos e com você? Como era a sua vida na escola, na adolescência? Como seu adulto ainda permanece na criança ferida, desejando a atenção dos pais? Como é para você a necessidade de ser aprovada e elogiada pelos outros? Está consciente das máscaras que usa? Conhece seu eu idealizado? Quais são as perfeições que exige de você? Quem é você? Quem pensa que é? Quem gostaria de ser? Sugiro que responda essas perguntas e, em seguida, não tenha medo de procurar ajuda, de fazer uma investigação mais ampla, de se libertar do medo, da culpa, do remorso, da vergonha de quem é. Procure um terapeuta, psicólogo, psicanalista, leia bons livros de autoajuda, procure canais instrutivos, crie um diário, perceba seus sentimentos, observe seus pensamentos. Movimente-se para dentro de você. O caminho é sempre para dentro e nunca para fora. Aí vem aqui o 3.3, né? O amor próprio. A caminhada para dentro de mim finalmente me levou ao verdadeiro amor próprio, isso é, levou à aceitação do meu ser, ao auto-perdão, autocompaixão, aceitação da minha dualidade nesta terra, fim de punições externas, fim de conceitos sociais sobre certo e errado, conhecimento de quando minhas máscaras atuam, aceitação dos sentimentos que afloram, respeito pelas minhas escolhas, respeito pelo meu caminho. Reconhecer seus valores, ter tempo apenas para si, dizer não, deixar de fazer coisas apenas para agradar os outros ou porque dizem que é o certo a se fazer, se colocar em primeiro lugar. Isto está longe de ser egoísmo,
como nos foi ensinado. Essas atitudes não se confundem com autocentrismo e infantilidade, mas sim com respeito pelo que realmente sente e deseja. E se for para fazer algo, será sempre feito de forma consciente, seja colocando máscaras ou mostrando quem é. Suas atitudes passam a ser tomadas de forma real, com o que se quer e com o que se sente. Quer dizer, a gente não precisa ficar usando também máscaras só para fingir o que não é, para agradar os outros. Ou muitas vezes a gente se violenta, né, em atitudes. Ai, tá bom, eu vou, porque senão o fulano vai ficar chateado. Dane-se o fulano, você em primeiro lugar. Quem vai ficar chateado se você for é você. Então não vá, não é? Somos nós. E não é ser mal, não é nada disso. Você também não precisa chegar, a gente não precisa chegar esbofeteando os outros, apontando o dedo na cara das pessoas. Isso não, a gente precisa aprender é não julgar, nem a gente, nem os outros. E é isso, porque é isso que Deus faz. E nós somos filhos de Deus, filhos da fonte, somos criaturas de Deus. Somos uma partícula de Deus. Então nós somos Deus também. E Deus não está fora, Deus está aqui dentro do seu coração. Quando a gente conseguir realmente entender isso, ó Senhor, vamos aos céus. Mas não é o céu lá de cima, não. É o céu aqui dentro. Tudo na vida da gente muda. A abundância, a prosperidade e tudo mais a gente alcança, a plenitude, a paz, sabe? Porque nós somos amor, nós já somos amor, a gente só precisa lembrar que é. É fácil identificar quando atuamos de forma egoísta, pois nos colocamos sobre um prisma superior ao outro. Atuamos de forma a obter vantagens pessoais, temos orgulho de nossas atitudes. Atuar de tal forma me leva à sensação de que sou mais evoluído que o outro, mais inteligente. Temos narcisismo, ostentação, obstinação, orgulho e vaidade. Isso quando a gente atua de forma egoísta, né? Sentimentos conhecidos por todos nós e que no fundo sabemos quando eles atuam. Apenas nos escondemos. O amor próprio é o caminho da autorresponsabilidade. É preciso confessar para si e depois aceitar que é falível, vulnerável, irracional, indefeso, fraco, quanto atuamos com o ego. Para só então se tornar forte e indestrutível, através da alma. Reconhecer suas sombras é reconhecer sua humanidade. Em essência, somos todos puros, imagem e semelhança dele, mas em carne não somos. E negar isso faz com que criemos atitudes e sentimentos autodestrutivos que resvalam para o meio que nos circundam. E acreditem, eu era mestra nisso, em recusar minha identidade terrena destrutiva. Não só ela, como muitos de nós. Sentimentos reprimidos significa que eles não foram vivenciados plenamente, o que leva à energia represada na alma e, consequentemente, a uma barreira no fluxo da força vital, que é a força motriz que nos mantém vivos e conectados ao todo. Que sentimentos são esses que estou sentindo agora? Por que os estou sentindo? De onde vieram? Como eles dirigem a minha vida? São perguntas que fazia frequentemente quando sentia uma emoção me dominar e, em seguida, entrava em estado de permissão, em observância para obter respostas do universo. Seja uma frase que vinha, um post nas redes sociais, uma conversa amiga, o universo sempre se comunica conosco. Só precisamos estar abertos e atentos para enxergar as famosas sincronicidades. Os nossos sentimentos são acúmulos de muitas experiências
E uma de nossas tarefas na Terra é trazê-los à consciência e limpá-los. É preciso coragem para se permitir sentir tudo sem julgamentos, sem repulsa. Isso nos leva a uma libertação sem igual, um retorno para nós mesmos. Quando comecei a acessar os traumas da minha alma, a repulsa combinada com a culpa, remorso e vergonha dominaram minha mente. Mas com o reconhecimento da autorresponsabilidade, do amor próprio, do acolhimento do que fiz, o melhor dentro da consciência que tinha em cada situação e época, consegui me libertar dessas sombras e julgamentos, consegui ver luz por trás de meus equívocos e dos outros, acolher meu ego ferido e o quanto ansiava por machucar. Com o domínio da minha vida pela minha alma, despertei para o perdão, amor, aceitação, misericórdia para comigo e com o outro. Esse processo de se conhecer e aprender a se auto-acolher foi o momento mais lindo e vulnerável da minha vida. Olhava para tantas dores, tantos ressentimentos, me sentia indignada de ser amada, mas a cada passo que dava, cada dor que acolhia mais aprendia a me amar e me aceitar. E nesse processo não caminhei sozinha. Além das pessoas e terapeutas que me ajudaram, também tive ajuda espiritual, que a todo tempo me sustentava. Depois do encontro com o Orixá e Iemanjá, nunca mais fui a mesma e consegui me abrir verdadeiramente para Deus. Por mais que tivesse descoberto que odiava a figura dele, nunca deixei de pedir ajuda a ele e aos meus irmãos fraternos. Realmente, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos ajuda. É que muitas vezes a gente não enxerga, mas está aqui do nosso lado, na nossa frente, nas nossas costas, a todo momento. Basta você fazer um estalar de dedos e a ajuda chega. Só que a gente tem que estar receptivo para poder, entender, escutar e acolher. Aprendi que quando passamos por um momento desafiador, é preciso que fiquemos em silêncio, entregando esse momento para nós, para que possamos observar o que está acontecendo dentro de nós e com isso conseguir nos acolher. Aprenda a se acolher nos momentos de dor, sendo sua melhor amiga e dizendo a si palavras que te acalmem, tais como: está tudo bem, eu vejo você, eu sinto você, dou vazão a você dentro de mim e sei que tudo vai passar e vai ficar apenas o que aprendi com a situação. Quando se acalmar, passe a observar o que a dor, a emoção quer te mostrar. Quais crenças te levaram a esse lugar? Suas ideologias rígidas, sua inflexibilidade. Quais passos você precisa dar agora? Aprenda a ser gentil com você quando achar que errou. Quando estiver com as emoções à flor da pele. Aprenda a ver cada sentimento como seu principal amigo de evolução. Que assim, quando a gente faz alguma coisa que consideramos um erro, não adianta você ficar bravo, errei de novo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, para com isso. Não é nada disso, a gente precisa se acolher, se perdoar, tá tudo bem. Eu não consegui dessa vez, mas eu vou tentar ser melhor na próxima e ponto, entendeu? Fui abençoada no caminho com lindas visões, com mestres como Maria, Jesus, Mestra Nada, Saint Germain, Arcanjo Miguel, Rafael, dentre outros. Cada processo de dor com que um ser de luz aparece espiritualmente para mim, e isso me ajudava... Cada processo de dor com que um ser de luz aparecesse espiritualmente para mim, e isso me ajudava a me acolher, pois afagava e acalmava minha alma. Nunca estamos sós, lembre-se disso.
Mesmo nutrindo sentimentos de aversão a Jesus pela sua perfeição, foi Ele quem me acolheu no momento em que descobri que me odiava, naquela meditação que contei para vocês. Em um momento de oração e entrega, pedi ajuda espiritual para aliviar minha dor, porque não via esperança na vida, não aguentava mais só sofrer. Foi então que Ele apareceu em minha tela mental, passeando dentro de um barco em um rio calmo e sereno. Colocou-me dentro desse barquinho, me acolheu em seus braços e lá eu só sabia chorar. Chorava com todas as minhas forças e dores e Ele pacientemente me abraçava e exalava seu amor por mim, fazendo com que me sentisse digna de ser amada. Ele me acalmou tanto, com uma força tão inexplicável, que quando a imagem foi se desfazendo e fui voltando a mim, percebi que estava diferente. Algo havia sido mexido dentro de mim. Estava mais segura. Minhas águas internas se acalmaram e estava decidida a conhecer mais sobre quem havia me ajudado. Jesus. Desculpa, é que quando eu falo dele, eu sinto uma emoção muito forte. Eu sei que a presença dele está aqui ao meu lado. Mãe Maria também foi fundamental para meu caminho espiritual e emocional. Ela apareceu para mim quando fui fazer o trekking no Vale do Pati. Era a véspera do dia do meu aniversário e quando fui dormir pedi para eles me acolherem, que precisava sentir a presença do amor dos meus irmãos fraternos. Fui dormir e durante a madrugada acordei em espírito, em projeção astral, como dizem. Vi meu corpo deitado e aos poucos fui me distanciando dele e indo parar no belo mirante que havia visto durante o dia. Ao chegar nesse mirante, como alma, olhei para baixo e algo me dizia: se entregue, nada pode lhe acontecer, sempre estará segura. Eu pulei daquele mirante, me senti viva, caindo no vento naquela paisagem indescritível. Ao chegar no chão do vale, me deparei com uma figura de luz tão forte que logo comecei a chorar. Mãe Maria, ela disse, vim entregar seu presente. Ela colocou um anel em meu dedo com uma pequena pedra rosa e me disse: você é a representação do amor, nunca esqueça disso. Você se libertou com coragem de muitas dores e alcançou este lugar por mérito. Sua caminhada agora será muito diferente do que foi, será leve e gentil. Quando acordei em meu corpo, ele ainda vibrava de emoção e de amor. Era real. A projeção que tive com Maria foi um salto em minha vida. Ali me senti tão amparada e trilhando o caminho certo, que sabia que minha vida ia mudar. Ai, me desculpe a emoção. Sabia que havia conseguido me libertar com tanta coragem de meu passado, de meu ego, que meu futuro ia ser muito diferente. Arcanjo Miguel literalmente foi meu anjo de guarda. Em todas as vidas passadas, as que tinha acesso, lá estava ele para enviar sua força de raio azul e me ajudar a quebrar o vínculo com a história por meio da aceitação e do amor. As pessoas próximas a mim nessa vida, pais, irmãos, namorado, marido, todos faziam parte de outras vidas também. Estávamos juntos havia várias vidas e passei a saber as histórias que tínhamos vivido em outros tempos. E Miguel era quem me guiava para ver tudo com outros olhos. Sonhos, meditação, transes. Ele sempre se manifestava em meu olho espiritual com sua luz azul, sua espada de luz e sua bela forma estrutural em luz. A espada que ele carregava era o símbolo do corte kármico. Quando ele aparecia com aquela espada, sabia que tinha conseguido perdoar aquela história e que agora todo o passado estava envolto em luz. Era isso que ele significava para mim. A figura desse arcanjo
Era a figura da minha libertação kármica, dos meus apegos, sofrimentos antigos. Ah, Miguel sempre me salvava quando sofria aqueles ataques também. Algumas de minhas vidas passadas foram bem tenebrosas e o desejo de vingança pairava no ar. Então sempre sofri ataques de seres que vinham me cobrar. Vamos dizer assim, Miguel era meu salvador. Sua luz me protegia e me guiava até aprender a me defender sozinha. Como aprendi a me defender? Qual era a minha arma de defesa? O amor. Não nutria mais raiva do meu passado e nem dos papéis que todos desempenhamos. Afinal, já fiz de tudo nesse universo. Já vivi inúmeros personagens caóticos, não poderia julgar mais nada e nem ninguém. Aqueles espíritos que ainda me atacavam estavam nutridos de ódio e vingança, e eu apenas emanava amor para eles e aguardava pacientemente que eles aceitassem. Então, quando eles vinham, só enviava a luz para eles, pedia perdão pela minha consciência e dizia que agora era amor e tinha muito para doar a eles. Foi assim, inclusive, que me tornei apométrica. Apometria é o nome dado quando você tem o potencial de ser um portal de encaminhamento de espíritos desencarnados que precisam fazer o movimento de desobsessão. Mestre Saint Germain foi meu guia para a transmutação. A energia violeta do seu raio me permitia enxergar minha cocriação. Com ele aprendi que não era vítima de nada, e sim criadora de minhas histórias, e se não encontrava aqui nessa vida a força causadora do efeito que me encontrava, logo ele me mostrava uma vida passada. Ele me revelou muita coisa em sonhos, meditação, transe. Dava boas risadas comigo quando eu via a vontade criadora, em mim e assumia a minha responsabilidade pelas dores que passava. Quando começar a assumir sua responsabilidade criadora de tudo que vive e sente, vai ser libertador. Sua alma vibra de emoção, pois ela sabe o quanto ela evolui cada vez que desperta para si e abre mão do ego. Com Saint Germain passei a amar, me reconhecer e ver meus defeitos. Achava o máximo funcionamento da vida. Só tem mais essa folha. Achava o máximo funcionamento da vida e o quanto sofria por apegos. Tudo estava dentro de mim. Atraía pessoas tóxicas, me automutilava para me punir, odiava a vida e o mundo e queria criar uma vida leve e gentil. Não. Odiava a vida e o mundo e queria criar uma vida leve e gentil? Não dá. Precisei ser corajosa e olhar para mim como um todo. Saber que, de alguma forma, aquilo havia chegado até mim, amando de minha própria consciência. Minha mediunidade se aflorou muito conforme fui me conhecendo com sinceridade. Não fechei os olhos para minha vaidade, medo, infantilidade e julgamento. E a cada passo sincero que dava com a vontade real de aprender a amar e a perdoar a mim e aos meus irmãos, mais essas figuras de luz apareciam para mim. Sentia em meu corpo quando se aproximavam. Minha tela mental gritava em cores, imagens, luz. Meus pensamentos se acalmavam e recebiam outras sintonias. Lindo isso, não é? E pode acontecer com você a qualquer tempo. Basta se abrir para si, persistir no caminho do amor e do perdão. E a cada pedra retirada, seu desejo por eles, por Deus, aumenta e você passa a viver e ver coisas inenarráveis. O caminho para o amor exige muita responsabilidade, porque é preciso desconstruir muitas imagens falsas que criamos para acobertar nossas vulnerabilidades, e uma delas é o vitimismo. Nos colocamos em um papel de dor tão grande que culpamos o outro e o mundo pelas nossas infelicidades. Acontece que, por mais que cada um tenha sua parcela de culpa, ninguém é culpado pelo que sentimos.
Os sentimentos sempre serão uma escolha nossa e a forma como reagimos aos fatos da vida também. Me coloquei nesse papel por um longo período da minha vida, culpando meus pais, namorados, amigos, escola, por toda a tragédia interna que vivia. Para mim, eles haviam me machucado e por isso os condenei como culpados eternamente pelo insucesso da minha existência. Me automutilar e desejar minha morte era como se fosse o fim do meu sofrimento e ao mesmo tempo uma forma de me vingar do mundo que tanto me machucava. Meu marido, comigo desde os meus 18 anos, me fez crescer muito e principalmente me ajudou a sair do papel de vítima. Ele não passava a mão em minha cabeça quando entrava no vitimismo, muito pelo contrário, me mandava sair do fantástico mundo de Bob, crescer para a realidade da vida e aprender com ela ao invés de me dar por vencida. Foi compreensivo com meus problemas e traumas pessoais, mas não passava a mão na minha cabeça, me ensinando a ser firme diante da vida e das minhas autocobranças. Com a maturidade, estudos, terapias, aprendi que atraímos tudo em nossa vida por meio do que está dentro de nós. Somos um poço de atração eletromagnética. Não adianta se auto-odiar e esperar que o mundo nos ame. Não adianta se sentir indigno da felicidade devido à existência de suas sombras e esperar que o mundo seja gentil com você. Não adianta ver o dinheiro como sujo, corrupto e esperar que seja próspero no trabalho. Não adianta se ver como um sapo frente ao espelho e desejar um príncipe encantado. Não adianta ser egoísta e esperar que o mundo seja caridoso contigo. Esta e outras inúmeras crenças estão dentro de todos e dentro de todos nós e precisam ser investigadas para que possamos desprogramá-las. Oi, Lari, linda! Tudo bem, amada? Seja bem-vinda. Oi, Ju! Ah, puxa, você chegou no final, amada. Mas olha, foi muito lindo. Eu chorei aqui de emoção. Dela narrar o encontro que ela teve com Jesus e com Maria. Ai, que coisa linda, meu Deus, é emocionante. Eu ainda estou emocionada. Se puder, assista, porque vale a pena. Esse livro, eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam com ele. Ele nos traz muitos ensinamentos, sabe? Porque todos nós sentimos mais ou menos o que ela sentiu. E o caminho que ela buscou de autoconhecimento é o caminho que a gente tem que trilhar para poder se entender, sabe? Se aceitar e aprender a se amar para depois você poder amar o outro. Como a gente quer amar os outros se a gente nem se ama? Não sabemos nem quem somos. A gente acreditou em tantas coisas que nos contaram, né, Lari? Ah, esse óculos pesa. Enfim. Muito lindo mesmo. Hoje eu me emocionei para valer. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Eu vou deixar gravado, vai ficar aqui e lá no YouTube, tá? Eu vou colocar lá. Às vezes eu demoro para pôr porque demora muito para baixar o vídeo, mas eu vou colocar. Sempre eu coloco. Quando tá muito tráfego de gente no YouTube. Ah, que linda. Dê, que bom que você ficou aí até o final. É uma honra ter você aqui, amore. Tem todos os capítulos desse livro estão gravados lá no YouTube, no meu canal. Eu posso passar aqui se vocês quiserem. E aqui no Instagram também, né? Que lá eu acho melhor para assistir. Eu gostaria, inclusive, de gravar direto lá. É que eu tenho ainda que baixar um aplicativo para poder fazer a transmissão por lá.
para conseguir gravar o vídeo ao vivo. Mas eu vou fazer isso. Eu tô aprendendo ainda muitas coisas. É um imenso prazer ter vocês aqui. Amanhã vai ter leitura de novo. Só que eu não sei muito bem que horas que eu vou fazer. Eu acho que é provável que eu faça... Não sei se eu faço mais cedo, porque eu tenho compromisso às 19 horas, né? Eu tenho curso. Aí tem que ser ou às 18h30 ou às 20h30. Às vezes, fazendo às 20h30, algumas pessoas que trabalham podem assistir ao vivo, né? Pode ser que eu faça. Um beijo enorme para todos vocês, ó. Para quem não viu agora, eu sei que tem gente que vai assistir depois, que tem várias pessoas que estão acompanhando. Eu fico muito feliz, muito mesmo, de poder colaborar um pouquinho para o autoconhecimento, o meu e o de vocês, porque eu aprendo junto, porque eu não sou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, eu estou no processo tanto quanto vocês. Um beijo, minhas lindas. Fiquem com Deus. Até!